Apenas Aarón, o Cohen Gadol, sumo sacerdote, poderá estar ali, sob as circunstâncias especiais ditadas pelo Eterno. Ele especifica o procedimento de preparação, as vestimentas adequadas, além de determinar a colocação de 2 cabritos diante dele, à entrada da tenda da reunião. O primeiro será oferecido em sacrifício ao Eterno, junto a um novilho, como ofertas de pecado. Sobre a cabeça do outro cabrito, porá as suas 2 mãos e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos e pecados, e o enviará ao penhasco, Azazel, no deserto. E determina o Eterno que, no 10º dia do 7º mês, todos afligirão suas almas, e não farão obra alguma, nem o natural da terra e nem o peregrino, pois nesse dia farão a expiação de todos os seus pecados, e diante de Deus serão todos purificados. Determina então o Eterno que este dia será como sábado solene, para todos que todos afligirão suas almas. A porção da Torá conclui com as palavras do Eterno, determinando que será estatuto perpétuo para o povo fazer a expiação dos pecados dos Bene Israel uma vez por ano. Então é isso que temos hoje a falar a respeito desta porção especial do dia de Yom Kippur, né? O dia da expiação dos pecados do povo sagrado, né? E queria começar o nosso podcast, né, lembrando o que significa a palavra Yom Kippur, né? Yom, que em hebraico é dia, e Kippur, que vem do verbo kapará, ou seja, do verbo de expiação. O dia da expiação, o dia onde temos o último momento para fazer que o decreto que foi escrito lá em Rosh Hashanah, 10 dias antes, seja mudado neste último período de tempo da festividade de Yom Kippur, né? Que seja mudado esse decreto, todo aquele decreto que vai resultar em mal ao indivíduo, esse decreto ele seja revertido ao bem desse indivíduo através do profundo arrependimento, da dor que a pessoa sofre na própria alma sobre o pecado que cometeu, sobre todos os pecados que cometeu, sejam aqueles pecados contra o Eterno, sejam aqueles pecados contra os seus irmãos, demais irmãos, seres humanos. Agora eu queria perguntar para o senhor, né, e para você que nos acompanha do outro lado da tela, uma coisa importante, né? A porção de Yom Kippur, a porção especial de Yom Kippur, corresponde a Parashá Aharei Mot. Aharei Mot é após a morte dos 2 filhos de Aarón, Nadav e Avihu, né? Os primogênitos, os mais velhos da casa, que representavam essa grandiosidade da santidade que levava o nome de ser um levita e, além de ser um levita, ser um sacerdote. E eles tinham a oportunidade de que um deles 2 poderia ter acesso a também ser um sumo sacerdote após o falecimento do pai, né? Mas o que foi que aconteceu com esses 2? Pois é isso. Esse é o ponto que nós temos que ter o maior temor possível em relação ao Eterno, o maior temor possível. Nós precisamos entender que tudo em relação ao Eterno corresponde não apenas ao amor que o Eterno tem por nós, e nós temos pelo Eterno também, ao temor que nós precisamos ter do Eterno. O Eterno determina como e de quais maneiras os seus mandamentos, as suas ordenações, elas devem ser cumpridas. Ele determina isso, não somos nós. Nós não podemos chegar ao Eterno e dizer: Eterno, olha só, a partir de hoje o Shabat vai ser no domingo, ou então vai ser na sexta-feira. A partir de hoje o Shabat não vai ser mais necessário, eu vou poder não precisar mais ir na sinagoga nem nada disso, nem estudar a Torá. Não é assim. O nome disso é aquilo que aconteceu com os 2 irmãos que levaram fogo estranho. Por que fogo estranho? Porque o Eterno não havia determinado que eles levassem
os seus fogareiros de essência ao santuário. Eles transgrediram, eles não respeitaram aquilo que o Eterno determina. Nós temos que ter o máximo temor a isso. Nós temos o máximo temor de não pegar a Torá e desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que pegar a Torá e estudar a Torá no seu espírito, o espírito que veio do próprio Eterno, que colocou ali naquelas palavras o seu próprio espírito, o espírito do Eterno. Então, nós precisamos ter o máximo temor de não infringirmos aquelas leis que o Eterno nos determina, para não sofrermos como sofreram esses dois que perderam a oportunidade, um deles de ser o Kohen Gadol, olha, o mais importante de todos os sacerdotes. Sim. Por quê? Por infringir aquilo que foi determinado que seria a forma correta, que aliás o Eterno nem tinha ainda determinado no momento. Sim. Agora bem, né? O problema é exatamente o que o senhor falou. Até esse momento histórico do povo sagrado, dos Bnei Israel, não tinha uma determinação de que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos em qualquer horário. Não tinha essa restrição até esse momento aqui na porção de Aharé Mor, né? Mas o que foi que aconteceu que agora temos esse decreto colocado no povo sagrado, né? Eu queria trazer, aproveitando que esse aqui é um podcast, o seguinte exemplo, né? Um exemplo prático, né? Nas nossas festas, como é que chama? Fora da religião, ou seja, nossas festas seculares, como é que a gente sabe aqui no Brasil que a festa vai ficar boa? Quando acende o carvão e já você tem ali na sua churrasqueira uma carne, né? Quando você está assando uma carne, você sabe que a festa vai ficar boa, né? Tem cerveja, tem carne e tem música, né? Já você e ali tem fala... as pessoas ali também, né? Já ali o ambiente já muda por completo nessa festa, né? Então, a imagem nossa como brasileiros aqui, que conformamos essa nação, é isso. Uma festa boa é aquela que tem um churrasco, aquela que tem cerveja e aquela que tem essa coisa que nós conhecemos da nossa própria cultura aqui no Brasil. Qual que é o problema? Uma boa intenção de querer fazer melhorar uma festa, fazer um upgrade, sabe? No inglês, né? De melhorar, trazer uma coisa que seja seja melhor do que já é, né? Essas coisas, dessa boa vontade, a gente não pode fazer dentro do judaísmo e menos ainda com o sagrado, né? Então, temos o Shabbat. O Senhor falava do Shabbat, né? Vamos mudar para domingo, porque domingo é um dia que a gente está mais relaxado, sabe? Não, a gente não tem que trabalhar no domingo e vamos celebrar o Shabbat melhor no domingo, né? Essa é uma boa intenção. Ou também podemos falar, o Shabbat é bom, mas por que precisa comer comida e esquentar ela no micro-ondas para famílias que esquentam a comida no micro-ondas? Se podemos acender um fogo e fazer um churrasco para que fique bom a festa, né? Poderíamos ter falado aí, ou seja, a pessoa pode falar isso na sua mente, mas jamais não pode ocorrer porque acontece de novo o que aconteceu com estes dois homens, né? Então, fogo estranho. Temos o fogo estranho, então temos que tomar muito cuidado, né? Fechando esse ponto, agora eu queria perguntar para você, né? Para o nosso irmão aqui que nos está acompanhando, é estabelecido o serviço de Yom Kippur. E uma das primeiras coisas que acontecem nesse serviço é a colocação, a semijá. Semijá que é a transferência, né? Semijá tem os seus dois lados. Tem a semijá que era feita do rabino principal de uma yeshiva, entregando essa bênção, entregando todo o legado dos ensinos que ele recebeu de seus maestros antes e que ele está entregando agora para a nova geração. Como também tem esta semijá no templo, né? Que é que você coloca os seus pecados num animal, né? Será que é tão simples assim? Será que o Eterno colocou esse mandamento por causa de que o animal precisava ele levar a carga do povo? Isso aí é uma coisa muito... É um mistério impressionante isso. Vamos, antes de falar sobre isso, eu quero falar a respeito
melhoria das festas, Podemos né? falar. Isso não existe. O Eterno determina que assim seja feito e assim deve ser feito. É o exemplo que ele deu do churrasco. Imagina o seguinte, um churrasco, amigos bebendo cerveja e tal, aí de repente aparece alguém com caviar, com salmão defumado, com uísque de 50 anos de envelhecimento. Essa pessoa vai ser a pior opinião possível que aquele grupo vai ter a respeito daquela pessoa, vai ser naquele momento. A pessoa vai ser uma pessoa que vai ser destratada, vai ser uma pessoa que não vai ser respeitada por trazer não fogo estranho como eles trouxeram ao templo, mas por trazer elementos estranhos ao ambiente. Da mesma forma que essas pessoas não vão gostar dessa pessoa que trouxe coisas estranhas ao ambiente, o Eterno também não gostou quando foi trazido fogo. É como se os dois irmãos dissessem assim: Eterno, olha só, nós vamos fazer, a cerimônia vai ser assim, vai ser desse jeito, tá bom? Que negócio é esse de nós determinarmos ao Eterno como é que as coisas devem ser feitas? Não é o Eterno que determina a nós como é que nós devemos nos cumprir, como é que nós devemos nos comportar? É exatamente isso. Então, temos que ter muito cuidado com fogo estranho, temos que ter muito cuidado em não violar aquilo que é determinado pelo Eterno. Nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Agora, a respeito dos cabritos, os animais que eram oferecidos em sacrifício, na realidade, nós precisamos ter a consciência. Hoje não temos mais os sacrifícios, não temos mais o templo, mas na época existia, e hoje algo tomou o lugar desses sacrifícios que eram feitos. Mas vamos falar dos sacrifícios primeiro. Esses sacrifícios, na realidade, aquele animal que ali morria, que era sacrificado, antes eram postas as culpas. A pessoa colocava a sua mão sobre a cabeça do animal e as suas culpas eram transferidas àquele animal. Aquele animal era sacrificado, porque na realidade quem deveria ter sido sacrificado seria o culpado dos pecados. Aquela pessoa que pecou, que cometeu aqueles pecados, essa pessoa deveria estar sendo ali sacrificada. Porém, o ser humano não pode ser sacrificado sob qualquer pretexto. O Eterno abomina o sacrifício humano, abomina. Ele detesta as pessoas que agem e que acham que isso é uma coisa boa, é uma coisa bonita. Não é. É um absurdo. É uma loucura. Existem aquelas pessoas que dizem: não, eu vou me sacrificar pelo bem, sei lá de quê. Sim. Aí inventa uma coisa lá. Não, eu vou me sacrificar. Aí bota uma bomba e vai, explode e mata meia dúzia lá. Pois é. Então, isso aí é uma forma de abominação indescritível perante o Eterno. O Eterno não suporta isso. Ele nos deu esses animais para que nós possamos sacrificar os animais ao invés de nós nos sacrificarmos. Ele nos deu a coroa da criação. No sexto dia, ele nos criou como sendo a coroa da criação. Nós somos aqueles que estamos abaixo em relação à proximidade ao Eterno, nós estamos abaixo dos anjos. Mas os anjos, eles estão próximos ao Eterno porque os anjos, eles não podem fazer nada por vontade própria. Nós podemos. Nós temos o dilema de bem e mal. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o bem e de fazer o mal. Então, quando nós fazemos o bem, isso é celebrado pelo Eterno. Puxa, aquele lá fez o bem e eu gostei disso. Sim. Quando nós fazemos o mal, é o contrário. Ele diz assim: Deus, essa pessoa fez o mal, como é que pode uma coisa dessa? Ele precisa se arrepender. E esse arrependimento, ele vem não apenas através de um sentimento de arrependimento, porque o sentimento não conserta o erro que foi feito, o mal que foi criado. O arrependimento, o sentimento não conserta, não repara isso. O que repara isso é fazer uma ação verdadeira, um tzedakah. Você ajudar um pobre, você alimentar uma pessoa necessitada, você ajudar um asilo, um orfanato, você ajudar uma sinagoga. Isso sim, isso leva você
a ter o perdão. E esse é o sacrifício que hoje é feito. Não mais o cabrito que vai ser oferecido a Azazel, nem aquele que é sacrificado a Deus. Não. Hoje, o nosso sacrifício são exatamente esses sacrifícios. A ajuda a outros seres humanos, a outras pessoas a quem nós tenhamos feito o mal. E Yom Kippur é uma data muito importante, porque existem duas formas de pecar. As da primeira tábua e as da segunda tábua. Essas duas formas de pecar, uma é contra o Eterno e a outra é contra os demais seres humanos, nossos irmãos. Esses que nós cometemos contra o Eterno, nós temos que pedir perdão ao Eterno. E através do nosso arrependimento, através disso, nós somos perdoados e é reescrita o decreto, o mau decreto que nos foi colocado, ele é reescrito pelo bem. A outra tábua, da mesma forma. Não adianta o arrependimento apenas e tão somente. É preciso que tenhamos ação. Aquelas pessoas a quem nós prejudicamos, nós temos que pedir perdão a essas pessoas. Sim. E assim, o Eterno reescreve. Ele, Eterno, reescreve aquele decreto, aquele mau decreto que havia sido emitido contra nós, através do nosso arrependimento nos dois tipos de pecado. Sim. Voltando um pouco ao respeito do sacrifício, né? Lembrarmos uma coisa. O Senhor falava da disposição e da boa vontade das pessoas para retomar o caminho certo. O caminho da Torá, o caminho da bênção, né? E importante lembrarmos que essa caminhada não é uma caminhada que seja fácil, né? Se não todo mundo estivesse fazendo, todo mundo estivesse cumprindo o mandamento, né? A dificuldade é essa que se torna nosso sacrifício, né? Essa inversão de tempo que a gente coloca para cumprir esses mandamentos é o que fazem essa substituição, né? Por que falo isso? Porque qual que é o meu racionamento, né? Os próprios profetas para frente, depois da Torá, você vai escutar dentro das porções da Haftarot, ou seja, das leituras dos profetas que são lidas após a Parashá, ou seja, a leitura da porção semanal da Torá. Os profetas, muitos deles vão falar: e os seus sacrifícios, as suas oblações e tudo aquilo que vocês oferecem no santuário são abominação. Eu sinto que são abominação para mim. Esses sacrifícios não têm sentido. Mas era por quê? Porque o animal era um animal que tinha algum defeito, porque não sei como poderia falar, qual que era a situação que fazia que esse sacrifício se tornara abominável aos olhos do Eterno. E a resposta é a seguinte: é a disposição do povo quando oferecia esses sacrifícios, que é o que o povo de Israel não pode fazer. Achar que sacrificar um animal ia a cumprir com o requisito de perdoar os pecados, porque não é o sacrifício do animal que culmina o ciclo da Teshuvah, ou seja, que culmina o ciclo do arrependimento. Porque se não tiver realmente arrependimento no coração da pessoa, se a pessoa realmente não tomar uma ação, como o Senhor falou, ou seja, não pode ser só na ideia, eu falar, eu vou oferecer aquele cabrito e tá pronto, não preciso mais esquentar a cabeça com aquilo que eu fiz errado, tanto para o Eterno quanto para o meu próximo. Como se Deus precisasse de um cabrito. Esse é o problema, ele não precisa do cabrito. Ele precisa que você mude. Que você mude sua forma de pensar e sua forma de agir. Porque se você não muda, realmente o sacrifício se torna abominação. Então, que o nosso sacrifício para esta festividade de Yom Kippur seja um sacrifício de verdade, com uma índole, com um sentimento de real arrependimento diante do sagrado, né? Lembrando que Yom Kippur é uma festividade bem particular dentro do calendário judaico, né? É uma das situações, somos colocados em situações onde escutamos uma quantidade
de rezas e de decretos que são falados durante o processo do Seder de Yom Kippur, e a gente fica constrangida, né? Porque escuta os pecados que a gente cometeu e todas aquelas coisas, aquelas lembranças, porque o pior acusador somos nós mesmos, muitas vezes, né? A nossa porque memória... nós sabemos o que aconteceu, né? A nossa memória sempre vai ser o pior acusador, né? Mas que isso não seja simplesmente um sentimento ruim na nossa vida, sino que esse sentimento também consiga trazer uma coisa boa, que seja esse arrependimento que o Eterno gosta. Que realmente nós consigamos oferecer um sacrifício que não precisa ser um animal mais agora na nossa geração, mas que sim seja um sacrifício da boa vontade do nosso coração de voltar aos caminhos do sagrado. Não existe nada que seja mais revelador em relação a um arrependimento do que uma ação. Porque quando a pessoa se arrepende internamente, mentalmente, puxa, eu estou arrependido, coisa chata aquilo que eu fiz, daqui a 5 minutos esqueceu. Quando a pessoa mantém esse arrependimento, mas comete uma ação, essa ação fica registrada como fosse carimbada dentro do nosso coração. O nosso coração tem aquela memória daquele sacrifício que foi feito. Como eu disse, não mais o cabrito, mas auxílio a um orfanato, auxílio a uma sinagoga, auxílio a um asilo, auxílio a um hospital que faz caridade, enfim, auxílio a quem de fato necessite, Esse sim